Bom, comecei a gravação aqui só para depois vocês pegarem. Quem tiver dúvida, assistir lá novamente, tá? Então, beleza. Aí o que, que eu falei? Ó, a partir de agora, todos os cálculos que consideram a concentração solúvel do meu efluente CS devem se adotar os valores de DBO solúvel efluente, em vez do DBO particulado. Então, porque ela não vai ser estabilizada no tanque de aeração, ela vai ser no meu efluente final. Beleza. O passo 2 é calcular o volume do tanque de aeração, preferencialmente utilizar a fórmula obtida do balanço de massa. Lembram da fórmula? Qual que é essa fórmula do volume que vem do balanço de massa? Para quem não lembra, vamos abrir a aula aqui, tá? O professor, aí lá na número 1, Hum. também tem que falar, verificar a eficiência, É certo? verdade, é eficiência. Aí, Hum. essa você vai fazer, ela também, acho que acredito, a minha pelo menos bateu, no caso dos colegas. Aí, não sei se você vai Vou fazer, fazer agora, esqueci. A beleza. eficiência é igual entrada menos saída dividido por entrada, tudo isso vezes 100, para sair já em porcentagem, tá? Então, entrada é 400, então eficiência aqui, 400, menos a saída, 25, dividido pela entrada, 400, vezes 100. Então, essa continha aqui, 400 menos 25, dividido por 400, vezes 100, deu eficiência total, tá? De 93,75. Alguns livros vocês vão poder encontrar a eficiência solúvel, vamos considerar assim. Aí vocês considerar só a parcela solúvel. Então vai ser 400 menos 5,5 dividido por 400 vezes 100. Pode ser que alguma literatura vocês encontrem isso. Então a eficiência solúvel vai ser igual a 400 menos 5,5 dividido por 400, 98,6%. Então vocês teriam essas duas eficiências aí do sistema, tá? Beleza. Vamos ver agora a questão do tanque de aeração. Que pode ser uma dúvida aí. Deixa eu só abrir aqui. Aula. Aula UASB, aula 3, notativa. É, um pouquinho. Quem tá vendo o vídeo não vai conseguir enxergar, mas depois vocês vão ver que eu vou escrever a equação na lousa aí, só para vocês verem. Então, quando a gente vai lá, ludos ativados, aquilo tudo que a gente fez, a gente vai ter o balanço de massa vindo numa equação que é essa equação aqui, ó. Em que o meu volume vai ser igual ao coeficiente de produção celular vezes o CS inicial, né? Menos CS solúvel, vezes a idade de lodo, vezes a vazão, dividido por 1 mais KD vezes idade de lodo, tudo isso vezes a concentração de CX dentro do meu reator. A concentração de CX é a concentração de biomassa, concentração de lodo dentro do reator. Aí, quando a gente vem aqui para o equacionamento, porque aí vai depender dos valores que a gente adota, né? Então, essa é a equação. Peraí, pessoal, vou arrumar um negócio aqui, porque não vai ficar bom a captura de janela do jeito que eu estou fazendo. Pedi para ele fazer uma captura de tela. Captura de monitor, ok. Por monitor. Melhor o monitor. Tá, ver se vai dar certo. E aí, ótimo.
Aí, pessoal, quando a gente vem aqui para o equacionamento, o que eu considerei? Coisas que eu considerei, tá? CX, ó, concentração de biomassa do reator. Isso aqui é o meu CX. Então, ele é 2.500. Idade de lodo, que vai na equação. Então, vamos lá. Ó, vai na equação, idade de lodo. Considerei 7. Beleza. Cadê? 0,9. Tá aqui. Considerei também. Produção celular. 0,6. Considerei também. Então, a vazão. A vazão tá aqui. Como aqui a unidade é tudo dia, eu considerei a vazão em que metro cúbico dia para bater as unidades. Idade de lodo aqui é dia também, então eu transformei a vazão. O CS0 é os 400 e o CS solúvel é o meu 5,5. Certo? Aí eu apliquei a equação. Volume é igual a 0,6 400 menos 5,5 vezes idade de lodo 7 vezes a vazão que eu considerei aqui 10.368, então vezes 10.378 dividido por 1 mais KD, que eu considerei 0,09, se não me engano, vezes idade de lodo, que é 7, tudo isso vezes CX, que é 2.500. Dessa equação, se vocês olharem aqui, eu tirei o volume do reator. Ó, exatamente isso que eu peguei, ó, tá vendo? Exatamente isso. 400 menos 5,5 vezes o Y, que é 0,6, dividido 1 menos KD B11, que é 0,09, vezes B10, que é a idade de lodo, tudo isso vezes CX, D2, vezes a vazão lá em cima, né? 10 mil e pouco, beleza. É exatamente isso que eu fiz. E dessa conta deu esse valor de 4.215 metros cúbicos. Então, nessa conta aqui, depois vocês podem refazer, deu 4.215 metros cúbicos. Aí que não bateu alguém, pessoal? É, só que eu adotei a idade do lodo 6 dias e no lugar que você colocou 009, que é Ah, a concentração, né? Eu coloquei 008. então, exatamente esse é um Foi a ponto única coisa de importante. diferente. Esse é o ponto importante que a gente tem que Uhum. discutir, que é o seguinte: você tá certa e eu tô certo também. Então não tem erro quando a gente adota parâmetros dentro da faixa, só que a gente adota valores diferentes, entendeu? Então, O para importante é que o bater com raciocínio é, esteja correto, o né, das raciocínio está contas. perfeito. É que para bater com Beleza. o meu resultado aqui, você vai ter de ter adotado os valores que eu adotei. Se você adotar Sim. valores diferentes, vai dar pequenas alterações. Tanto é que quanto que deu o teu volume, só para ter uma noção. O meu deu 3.979,62 metro cúbico. Então, vai dar um TDAH um pouquinho menor, umas 8 horas, alguma coisa assim, se você calculou. Uhum. Tá dentro. TDAH de 6 a 10 horas. Então tá tudo bem, entendeu? Seu projeto está Entendi. correto. Só deu esse probleminha por adotar parâmetros diferentes. Alguém quer fazer alguma outra pergunta nessa parte aqui? Podemos. Porque o restante aí é fácil. Calcular TDAH. TDAH deu 9 pouquinho. Isso. 9,20. E o meu deu. 9,8, né? Vamos ver aqui. O meu deu 9,7. Uhum. Perfeito. Aí eu já adotei as relações LB. Eu não falei que LB é igual a 4? Então tá vendo? Aí eu falei calcular as dimensões do tanque. Esse é outro próximo passo aqui, ó. As dimensões do tanque, a primeira coisa que eu fiz foi adotar uma profundidade, que é de 4 a 6. Se você for aqui no enunciado, você vai ver que profundidade aqui de 4 a 6 metros. Cadê? Última Aqui, ó. linha. Aí. 4 a 6 metros. Relação LB, 4. Então imagina o nosso tanque aqui assim, né? Ó. Nosso tanque, alguma coisa assim. Então o L, isso aqui é L, isso aqui seria o B, que é igual a 4 vezes L.
Isso aqui seria o H, que é de 4 a 6 metros. Então você, por exemplo, sabendo o volume total, quanto que é o volume? Vai ser L vezes B vezes H. O H eu adotei 5. O LB eu adotei 4, então deu o B igual a 4 vezes L. E o L igual a L mesmo. Então ficou nessa equação aqui, igual o volume. Então vai dar volume é igual 4, 5 vezes 4, 20, né? 20L ao quadrado. Aí eu isolei o L e achei o L, que deu, na minha continha aqui, 58 metros e o B 14,5 metros. Perfeito. Ah, Brito, mas eu adotei um LB diferente. Então vai dar diferente. Você adotou a mesma relação de 4 aqui, vai dar o mesmo valor. Ah, mas meu tanque tem volume diferente. Então vai dar um pouquinho diferente as dimensões. Ô, professor, aí a fórmula que eu usei para fazer o lado, eu calculei o lado L e o lado B. Uhum. O lado B eu utilizei a forma de lado vezes base vezes altura, e aí eu cheguei num valor bem próximo desse aí. Tá errado? Não. Quando você multiplica teu L, B e H, dá o volume? Sim, Então aham. pronto. Tá certo. Tá certinho. Beleza? Aí a produção de lodo. Produção de lodo também tem que calcular primeiro a massa de lodo produzido por dia. Então a gente tem que voltar lá na equação massa de lodo, produção de lodo, aqui então. Para depois a gente calcular a vazão de recirculação. Então como é que eu calculo essa massa produzida por dia? Grama por dia, por exemplo. Aplica essa equação aqui. YCS0 menos CS, 400 menos 5,5, vezes a vazão. Como a unidade aqui é dia, vazão em metro cúbico dia. KD, que a gente já adotou. CX, que a gente já adotou. Volume do reator que a gente já tem. Quando eu aplico essa fórmula aqui, sai em grama por dia. E quando eu apliquei aqui essa equação, me deu essa produção de lodo aqui, ó. 151 milhão 505.586 gramas por dia. Dividindo por 1.000 para ficar mais fácil, deu 1.505 quilogramas por dia de sólidos suspensos totais. Isso aqui é uma coisa interessante, ó. Eu calculei essa produção em sólidos suspensos. Só que na verdade a gente precisa não dos voláteis. A gente precisa saber dos totais. Ou seja, os sólidos suspensos totais. E como é que a gente transforma sólidos voláteis em totais? Como é que faz essa transformação? Então, essa transformação entre sólidos voláteis em sólidos totais tem uma correlaçãozinha aqui que eu deixei no enunciado. Ó. Ah, para eu transformar sólidos voláteis em sólidos totais, basta eu multiplicar, quer dizer, 0,75 miligramas de Dividir, não sólidos. é, professor? Oi? Seria dividir, não? Dividir. Falei multiplicar, falei errado. Então a gente tem o seguinte, ó. Eu tenho que 0,75 miligramas de sólidos suspensos voláteis é para 1 miligrama de sólidos suspensos totais. Só que eu não tenho 0,75. Quanto que eu vou ter? Eu tenho uma massa que eu calculei lá de sólidos totais, de sólidos voláteis, que eu calculei que foi meu Px. Então, como é que eu faço para calcular? Eu pego esse Px, divido por 0,75 e aí eu vou conseguir ter uma massa aqui em quilograma ou em grama de sólidos suspensos totais por dia. É só fazendo uma alteração de unidade aqui, porque um está em volátil, outro está em total. Eu sei que, por regra de 3, eu tenho essa relação de 0,75. Faço uma regrinha de 3 e resolvo, ou, para quem tem mais facilidade, eu divido pelo esse valor, que vai dar o meu valor de total. E aí, no meu cálculo, deu essa massa aqui, de
e 7,4 kg de SST por dia. Com essa massa, eu dividi pelo volume, eu dividi pelo teor de sólido e densidade para me dar em volume por dia, que é a vazão de descarte de lodo, né? Então, para fazer isso, eu peguei o meu valor aqui e dividi. Cadê? Olha lá. Pelo meu teor de sólidos e a densidade. Me deu esse volume aqui, ó. De... Esse aqui é em volátil, né? Esse aqui é o meu total. Isso. 250 metros cúbicos dia de sólidos suspensos totais que eu tenho que descartar do meu sistema. Há uma vazão por hora, estou transformando aqui de 10,45 metros cúbicos por hora. Aí eu fiz a relação FM, aquela relação que vocês conseguem calcular fácil, né? O que é a relação FM? É carga DBO por massa de micro-organismos. Como é que eu calculo isso? Então a gente vai lá na aula de novo. São coisas que a gente tem que ficar indo e voltando, tá? Ó, a carga, a relação FM, ó, é carga de DBO aplicada dividido pela massa de micro-organismos do reator. Então Cx vezes V é massa, vazão VCS0 é carga. Apliquei isso, excelente. Botei meu valor e pelos meus cálculos aqui, deu 0,39, que está na faixa indicada. Qual que é a faixa indicada aqui? De 0,3 a 0,8. O meu deu 0,4. Perfeito. A idade de lodo que a gente tinha adotado, dá para até recalcular ela. Eu recalculei e deu certo. 7 dias, beleza. Até aqui, beleza, pessoal? Alguém quer fazer alguma parêntese, parar para ver? Não, por enquanto não. Eu não. Tá, excelente. Mais alguém quer comentar? O senhor explicando fica bem mais fácil, professor. Aí a gente vai aparecendo aqui os erros. Fica A mais gente, fácil. eu, pelo menos sozinha, tá louco. Fica parecendo a Nazaré, tentando entender onde está tal coisa. Mas você Mas tá concorda fluindo. comigo que se você não tivesse tentado e eu tivesse feito, você não ia ter a dúvida? Nossa, de jeito nenhum. Então, Porque assim, agora resolveu todas as dúvidas. perfeito. É isso. Normal. É que aquilo, dentro da sala de aula, é rápido, né? Porque a gente fica 4 horas fazendo isso e rapidinho eu vou resolvendo. Mas aí vocês tiverem que esperar um tempo a mais, mas não tem problema. Vamos resolver isso. E ainda se tiver dúvida, eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês voltarem e avaliarem. Excelente. Razão de recirculação, que é o próximo passo lá. Ah, uma equaçãozinha também que está aqui no slide. Como é que eu calculo a razão que eu vou recircular para o meu reator? É Cx dividido por Cxx, que é a concentração no lodo do decantador, menos Cx. Aí se vocês forem lá no enunciado, ó, a concentração de lodo no fundo do decantador foi dada aqui, 8.000. Concentração no reator, 2.500. Já adotamos já. Então a equação é simples. Eu peguei exatamente isso. Ó. P9, que é 2.500 dividido por 8.000 menos 2.500. Tudo isso vezes 100 para dar em porcentagem. E me deu aqui 45,45%. O que isso quer dizer? Esse valor quer dizer o seguinte. Calculação. Eu tenho aqui meu tanque de aeração, tem meu decantador aqui. Quanto que eu vou recircular para cá? Bom, eu não sei quanto, mas eu sei que se eu pegar esse valor de razão vezes a vazão, vai me dar o meu QR. Se eu tenho esse aqui, que é 0,45%, né? Que é 45%, que é igual a 0,45. E eu sei que a vazão é de 120 litros por segundo. Se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter minha vazão de recirculação. Foi isso que eu fiz. Eu vim aqui e multipliquei a minha vazão lá em cima pela minha razão aqui embaixo. 0,45 está aqui. E me deu uma vazão de recirculação de 54,54 litros por segundo. E aí, o último passo, né? É calcular o oxigênio.
a potência do soprador, tudo aquilo que a gente tinha visto já. Primeiro, como é que eu calculo o consumo de oxigênio? Então, a gente tem que vir aqui na aula, lá na parte de aerador, e ver o seguinte, ó. Oxigênio. Aqui. A massa de oxigênio é uma equação simples, ó. É um Azinho, que é uma constante, vezes 400 menos 5,5, vezes a vazão. Bzinho é tabelado aqui também. Cx é dado, o volume do reator a gente tem. Vê as unidades aqui para não errar, tá? Eu vou ter a massa de oxigênio por dia. Aplicando essa fórmula, facilmente eu consegui obter meu valor de massa de oxigênio em gramas por dia. Dividir por 1.000 para ficar mais fácil o número. 3.391 kg de oxigênio por dia. Só que é aquilo, né? Quando a gente coloca ar no reator, a gente não coloca só oxigênio. Na verdade, o ar só tem 22% de oxigênio, 21%. O resto é outros gases, né? Nitrogênio principalmente. Então, o que a gente faz aqui? Aquilo que está no slide também. Bom, aí eu transformo isso em vazão de ar. E como é que eu faço isso com essa equação? Vazão de ar é igual a essa massa de oxigênio que a gente tem, dividido pela densidade do ar, vezes 0,22, vezes 0,15, e tudo isso vezes um coeficiente de segurança de 1,5. E nessa continha aqui, deu uma vazão de ar de, por dia, por hora aqui para facilitar, 5.352 metros cúbicos por hora, 89 metros cúbicos por minuto, 1,5 metro cúbico por segundo. Eu fui transformando aqui. E o último passo era calcular a potência. A potência é aquela fórmula grandona que eu expliquei para vocês, lembra? Eu falei aqui das perdas de carga, quanto que é a pressão de saída, a pressão de entrada e a pressão atmosférica. A pressão de saída vai ser atmosférica mais a coluna d'água mais a perda de carga, que é igual a 1,12 vezes a profundidade. Tudo escrito aqui, tudo explicando aqui. Fui lá, apliquei essa equação. Ó, foi uma equação bem grande, por sinal. Me deu uma potência de 156 kW, transformando em cavalo. Eu divido por 0,735, esse é o valor. Deu 213. Aí eu dividi em 3 sopradores aqui, é só para ilustrar. Pode ser dividido, pode ser um soprador só, enfim. Deu 71 cavalos cada soprador. E aí a gente finaliza o dimensionamento de lousa ativada. Alguém quer fazer algum comentário? Professor, eu tinha mandado no chat aqui, todos esses projetos é para ser entregue só a planilha de cálculo ou tem que fazer o memorial de cálculo, o projeto do CAD? Como Não, que... na verdade, não vai ter que entregar. O que vocês Ah, vão ter que tá. fazer é uma apresentação do dimensionamento de vocês. Então, vocês vão ter a aula lá de apresentação. Eu não quero texto, eu não quero nada entregue. Eu quero que vocês montem um PDE, um PowerPoint ali, ou a ferramenta que vocês Uhum. utilizarem, apresentando. Então, eu adotei a indústria tal, as características do efluente é tal. A partir daí, eu projetei um preliminar com base nisso e mostrando meio que como é que foram feitos esses cálculos de uma forma simples, assim, sem mostrar planilha, nada, e como é que Uhum. vocês foram obtendo os resultados, as dimensões dos tanques, só para a gente ver esse dimensionamento que foi feito. Ah, tá. Não, perfeito, tá Tá? entendido. Obrigado, Tipo professor. esse exercício que a gente está fazendo aqui agora, professor, mais ou menos nessa linha. É, Ah, quanto que vai ser a idade do lodo, quanto que vai ser tamanhos, isso, enfim. é isso. Ó, pessoal, para esse frigorífico, quando eu tenho uma idade de lodo de tanto, que deu um tanque com esse volume, que deu uma. Exatamente isso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, quando a gente tirar as dúvidas, esse um exercício que eu montei aqui simbólico para vocês entenderem, tá bom? Beleza. Alguém quer conversar mais sobre lodos ativados? Bom, vamos conversar de outro sistema então. Querem falar do ASB? Decantador. Decantador é muito simples, né? Eu acabei não passando na aula para vocês, mas eu deixei o vídeo da aula no YouTube. São 4 passos, meu, é muito simples, então não é para ter dúvida.
E eu acho que eu coloquei lá no Moodle, no grupo lá, os resultados desse dimensionamento, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser trabalhar e falar. Alguém quer falar sobre o ASB? Bom, não tô conseguindo ver o chat, tá? Ah, o Giovanni escrito aqui no chat. Eu não consegui ver, desculpa, tá? Tô com o OBS aberto, um monte de coisa aberta aqui, eu não consegui. Pessoal, vocês não estão com dúvida ou vocês não fizeram ASB? Ô, professor, eu fiz, mas Ficou muito baixo o teu áudio, não tô foi de ouvindo. boa, isso foi de boa. Oi? O ASB eu fiz, não tive problema. Ah, ótimo. O ASB normalmente realmente não é para ter problema, né? Porque a DOC em TDAH, se vocês forem seguindo o meu exercício aqui, eu vou passar aqui, então, só para deixar registrado no vídeo. Então, o exercício ele fala o seguinte, né? Primeiro passo, calcular o volume do reator ADOT em TDAH. Se vocês adotarem o mesmo que eu adotei, o TDAH que eu adotei aqui, 9 horas. Aí, o volume é, eu tenho a vazão, tenho o TDAH, eu acho o volume. Porque TDAH é volume por vazão, achei aqui. Aí eu falei, bom, eu quero, para esse caso aqui, hipotético, como deu um valor 3.000 e a gente quer ali no máximo 500 metros cúbicos cada reator, né? Que a gente combinou isso na aula passada. Que o ASB ali, um valor bom, de no máximo 500 metros cúbicos. Eu dividi em 8 reatores aqui. Então por isso que vai dar um volume aqui de 400 e pouco. Isso mesmo. E aí, sendo esse volume de cada reator, eu achei as dimensões pelas relações que eu adotei aqui também. Onde que eu deixei essas relações? Em algum lugar? Em relação LB. Então, eu adotei LB igual a 3, eu adotei uma altura aqui, vamos ver. Ó, a área está aqui. Isso. Então, achei a área aqui. Como é que eu acho a área? Aqui eu fiz uma sacada, pessoal. Não sei se eu deixei lá no enunciado. Deixa eu ver aqui. Ah, deixei, ó. Calcula-se a área da planta do reator. É a função da velocidade ascensional do reator. Isso, velocidade ascensional. De repente, esse seja um passo que pode dificultar na hora de fazer os cálculos. Deixa eu mostrar aqui. Esse passo aqui. Calcular a altura, ó. Então, a gente tem o seguinte. O reator ASB é alguma coisa assim, né? É mais formatão assim. O líquido entra por baixo e sai por cima. E a gente tem uma área aqui de fundo, né? Então, essa aqui é uma área. E o volume a gente já calculou que é igual à área vezes a altura. E eu sei que a velocidade ascensional é a velocidade com que o líquido está subindo no tanque, que vai ser vazão aplicada pela área da planta da base do meu reator. Bom, essa velocidade ela é tabelada. Se a gente olhar aqui, velocidade ascendente ao fluxo para vazão médio é de 0,5 a 0,7 metro hora. Então, se a gente voltar aqui, eu não lembro quanto que eu adotei. Eu adotei 0,65, se eu não me engano. 0,65. Então, eu adotei, é de 0,5 a 0,7, eu adotei 0,65. Então, isso aqui eu adotei 0,65 metro hora. A vazão em metro cúbico hora, eu tenho aqui também. É 420 metro cúbico hora, dividido pela área que eu não sei. Deixa eu mudar aqui o slide. A área que eu quero calcular. Isolando a área, eu tive a seguinte conta, ó. 420 vazão por isso. Aí olhando aqui para achar
A área a vazão é dividida por 8, pessoal. Calma. Pegando a área de cada reator. Eu dividi por 8, então vai ser minha vazão, no caso aqui, dividido por 8 reatores. Então vai ser aqui 420 dividido por 8, aí sim. Então vai me dar 420 dividido por 8 reatores. Essa conta aqui vai dar 52,5 dividido por 0,65. Dividido por 0,65. Que vai dar mais ou menos aqui 83. É exatamente isso. Aqui, o valor calculado, 83. Então peguei a minha vazão, dividi pelos 8 reatores e dividi pela minha velocidade ascensional aqui que eu estabeleci. E me deu isso de área. Olha que interessante, então. Eu tenho o volume e tenho a área. Como é que eu acho a altura? A altura, então, que é essa aqui que a gente quer, é volume pela área. Foi isso que eu fiz aqui para achar o volume. Para achar a altura, quer dizer, ó. Eu dividi o volume pela área do meu reator. E deu uma altura de 5,85. Tá ótimo, tá dentro dos valores de altura de WASI. Aí eu achei a relação LB, que eu adotei lá de 4, né? De 3, quer dizer, relação LB de 3. Para achar que o meu L, então, é 15,7 e meu B é 2,3. 2,26 aqui, 2,2. E aí eu fui seguindo os cálculos. Calcular a eficiência, que é uma equação empírica, deu 76%. Isso gera uma efluente de concentração. Número de distribuidor. Calculei aqui a produção de metano, que é uma equação também que varia de acordo com a eficiência. Essa parte aqui, ó, distância do defletor de separador trifásico, que a gente desconsidera, porque acaba sendo um passo para quem vai fazer o desenho. Como a gente não vai fazer o desenho, isso aqui pouco influencia para a gente. Mesma coisa esse outro item aqui. Produção de lodo, massa a ser inoculada dos reatores, 34%. Não sei. Essa taxa aqui de aplicação superficial é aquela uma que eu expliquei para vocês na aula de WASP, que é essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Abertura pro decantador. Não, tá. Aqui. Taxa de aplicação no superfície. Então você lembra? É basicamente vazão por área também, que dá a taxa, né? Que dá velocidade, só que ela não é no meio líquido, é na superfície. E na superfície eu vou perder algumas áreas devido à minha canaleta e devido ao meu separador trifásico aqui. Então eu só desconto essa área do meu tanque. Como vocês não têm um desenho de como é feito isso, né? Vocês não vão desenhar, não vão precisar desenhar. Vocês subtraem uma área ali, estima uma área que vocês vão perder ali para colocar as canaletas e o separador trifásico para fazer esse cálculo. Na minha conta aqui, eu subtraí uma área de 1 metro. Ó. Tirei 1 metro de superfície. Para chegar nesse valor aqui. Eu considerei 1 metro. Produção de lodo, na equação de produção de lodo também. Volume produzido, se vocês olharem lá no slide. Tá aqui também a forma que é a produção de lodo, crescimento e produção de metano tá aqui também. É a produção de lodo. Produção de lodo é Y vezes DQO aplicada. DQO aplicada é carga de DQO, né? Vazão vezes concentração inicial. E o volume eu divido essa produção pela concentração de sólidos vezes a densidade do lodo. Essa concentração de sólidos ali, se vocês olharem
que eu adotei, né, que essa planilha eu disponibilizei, eu considerei 3% de concentração de sólidos no lodo. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Vocês não têm pergunta ou não estão entendendo? Carga biológica. Bom, eu vou considerar aqui, como tem o passo a passo, tudo aqui explicado, que vocês estão acompanhando e qualquer dúvida vocês vão falar comigo ou vocês podem falar entre si também para ir resolvendo e tudo mais. Tá. Como que vai ser o projeto de vocês? Aqui é uma parte importante da aula, então, tá? Cada dupla vai escolher um efluente industrial. E isso eu queria que vocês fizessem lá no grupo hoje para falar, Brito, eu vou trabalhar com tal indústria. Eu vou trabalhar com, sei lá, com indústria de refrigerante. Refrigerante não pode, que vai ser o exemplo que eu vou dar hoje. Eu vou trabalhar com uma cervejaria. Vou trabalhar com abatedor. Vou trabalhar com uma indústria de ração animal. Sei lá, vocês vão procurar na internet, na literatura, aí, dados de vazão, de concentração da carga de poluição, para vocês conseguirem até dimensionar o sistema de vocês. E a partir desses dados, vocês vão falar lá no grupo, Brito, minha dupla, eu e fulano vai trabalhar com tal efluente. Beleza, eu vou registrar. E a partir dessa escolha, vocês vão meio que desenvolver esse roteirozinho que eu vou passar aqui para vocês de uma forma explicada, resolvida, né? Aqui eu resolvi um dimensionamento desse, mas vocês vão ter que fazer exatamente essa sequência de cálculo para o projeto de vocês. Então, no meu caso aqui, o que eu fiz? Eu adotei, para exemplificar aqui para vocês, uma indústria de refrigerante. Que eu tenho um pouco de experiência, e eu tenho alguns dados de concentração e tudo mais. Então, como que eu fiz? Primeiro, eu procurei na literatura parâmetros de uma indústria de refrigerante de médio porte, vamos considerar assim. A geração de efluente. Eles me passaram o seguinte, ó. Eu encontrei, né? A gente procura, encontra alguns artigos, tá o seguinte. Uma de médio porte vai ter uma vazão média de 10 metros cúbicos hora. Uma vazão mínima de 7, uma vazão máxima de 18, um pH nessa faixa, temperatura. Aqui meus parâmetros principais, tá? Ó. Os parâmetros principais são esses dois aqui. DBO e DQO. Aqui, é claro, vazão sempre é muito importante. E DBO e DQO é muito importante. Aí os outros, cloro, alcalinidade, fósforo. Para o nosso projeto, não vamos nos preocupar com esses poluentes. Vamos focar nos principais aqui, que é para remover matéria orgânica, tá? Então, beleza. E aí, de cara, o que eu já fiz? Já transformei essa vazão aqui que está em metro cúbico hora para litros por segundo e me deram esses valores aqui, ó. Para vazão mínima, 1.9, para vazão máxima, 5. Eu não calculei, mas daria para calcular para vazão média também. Vou colocar aqui embaixo. Vazão média. Para vazão média, como é que eu transformo? Eu vou pegar minha média aqui, que está em metro cúbico por hora. E faço vezes 1000 para transformar em litros e divido por 3.600 para transformar em 1. Agora para segundo. Então deu 2,78. 2,8, vai. Litro segundo. A gente tem esse valor agora. Depois organiza aqui a planilha. Aí, se vocês forem lá na aula que explica o roteiro de preliminar, vocês vão ver que é fundamental eu ter, logo no meu preliminar, um medidor partial. Então, quando a gente vai lá para a aula do preliminar, ó, o primeiro passo aqui é determinar as vazões mínimas, médias e máximas e achar meu medidor partial. O que é o medidor partial? É o medidor que vai definir, de acordo com a garganta lá, se vocês olharem na aula, né? Ele define qual que é a vazão que está passando em função da lâmina de água que vai passar pela garganta desse vertedor. A 2/3 da garganta, na verdade, né? Mas é como se fosse passar ali num ponto que eu vou medir minha vazão.
eu vou ter uma vazão mínima desse meu projeto de 5 litros por segundo e uma mínima de 1,9 litros por segundo e uma máxima de 5, qual medidor Partial consegue medir essa vazão? Se eu for olhar aqui, a capacidade desse de 3 polegadas dá conta, ó, porque ele mede no mínimo 0,85 litros por segundo e no máximo 53. Então, ele vai atender meu mínimo medindo e ele vai atender meu máximo medindo. Ok. Então, eu vou adotar essa calha partial aqui, que vai me dar um valor de N igual a 1,547 e um valor de K igual a 0,176. E por que é importante eu definir esse N e esse K? Porque se vocês olharem a calha partial lá, né, ela vai ser alguma coisa assim. Então, esse aqui, esse é o medidor partial. Então, você vai ter uma lâmina de água aqui nele, né? Essa altura aqui, ó, ele vai medir e vai chamar de H, uma medida que a calha partial vai dar. E esse H, ele vai dar para você o teu valor de vazão de água que vai passar ali naquela calha. E qual que é a equação que faz vazão ou altura virar vazão? Essa equação aqui, ó. Vazão é igual a K vezes H elevado a N. Então, a vazão vai passar aqui é igual a K vezes a vazão elevado a N. Como eu tenho que minha calha partial ela é de 3 polegadas, então o N eu já sei que é 1,547 e o K 0,176. Então a gente consegue fazer o seguinte. Opa. E é não é igual a K vezes a altura elevada a N. Então aqui a gente pode isolar a altura. Minha altura vai ser igual a vazão dividido por K, tudo isso elevado a 1 sobre N. E para calcular aqui, se vocês lembrarem, olharem aqui, vocês vão ter que calcular a altura mínima da lâmina de água, que é a função da vazão mínima que vai passar, e a altura máxima, que é a função da vazão máxima que vai passar. Foi o que eu fiz aqui. Eu adotei a calha partial, calculei a vazão mínima, a altura mínima, na verdade, em função da vazão mínima, e a altura máxima que vai passar em função da vazão máxima. Ou seja, essas alturazinhas aqui, mínimas e máximas, vai ser o que vai passar lá na minha calha partial. Então, se a gente tem a imagem aqui, é essa altura aqui. Então, imagina, se essa aqui for a vazão máxima, essa altura seria a máxima. E se for a vazão mínima, essa seria a altura mínima. Então, se a gente pensar numa outra calha, eu vou desenhar aqui embaixo. Então, seria, sei lá, fazer pontilhadinha aqui. Essa aqui seria o H mínimo. E se eu tiver uma vazão maior, vai dar uma altura maior. E essa aqui seria o seu H máximo, que é a função de Q máximo também. Aqui mesma coisa, é função Q mínimo. A minha vazão mínima. E aí, se vocês olharem lá na aula, existe uma equação que vocês vão calcular um rebaixo que eu coloco logo depois da caixa de areia, antes do meu medidor partial, que é o rebaixo Z. Como é que calcula? Uma equação que depois vocês podem ir lá na aula de preliminar. Vou abrir ela aqui. Eu falei para vocês depois olharem por conta, porque tem um vídeo explicando também, uma parte tranquila de fazer, mas envolve uma demonstraçãozinha lá, que é essa parte aqui, ó. Desse rebaixo Z. Então vocês vão calcular um rebaixo. O que é esse rebaixo Z no nosso sistema aqui preliminar? Quando eu tenho aqui meu canal, que vai ter sua grade. Aqui, depois da grade, vai ter a caixa de areia. Logo depois da caixa de areia,
normalmente tem um degrauzinho aqui, antes de entrar no meu medidor partial. Esse degrauzinho aqui é o que a gente chama de rebaixo Z. E ele tem uma função que é garantir uma velocidade mais constante no canal, mesmo com as oscilações das alturas de lâmina de água. Então, eu vou ter o H máximo aqui e eu vou ter o H mínimo aqui. Para eu manter uma velocidade mais constante aqui na minha caixa de areia, eu preciso ter um rebaixozinho hidráulico que ele consegue fornecer esse amortecimento, vamos dizer assim, de oscilações de vazão. Tem lá um vídeo explicando muito bem isso, como é que eu chego nesse equacionamento. Mas para o projeto de vocês, você não precisa demonstrar nada, vocês vão precisar só aplicar essa fórmula, que foi o que eu fiz aqui, e cheguei nesse meu rebaixo Z. E a partir daqui, eu comecei a fazer meu dimensionamento preliminar para esse efluente aqui, que eu considerei, tá? Dessa indústria refrigerante. Fui lá, vou fazer o dimensionamento da grade e da caixa de areia. Eu fui lá e defini que meu sistema vai ser uma grade mecanizada, fina. Então ele vai ter só uma grade fina. Como é uma indústria de refrigerante, não precisa de grade grossa, porque o material que eu removo é material mais fino. Ô Brito, mas eu vou trabalhar com frigorífico, uma indústria que tem um material mais grosseiro. Então vocês vão adotar grade grossa, depois grade fina. E eu fui anotando meus parâmetros. Então, eu adotei aqui, calculei a área útil para uma certa velocidade, tudo em função das minhas vazões. Calculei a eficiência da grade, calculei a largura, a área do canal, a largura do meu canal, número de barra, número de espaçamento, recalculei as minhas larguras do canais aqui, do meu canal. E calculei as perdas de carga, tudo certinho. Beleza. Fui para a caixa de areia, mesma coisa. Adotei uns valores aqui de velocidade horizontal e acúmulo de areia e defini as dimensões. Minha caixa ela vai ter um comprimento de 1,6 metros, uma largura de 0,22 e uma altura de lâmina de água de 0,07. Eu defini que eu vou limpar minha caixa de areia a cada 5 dias. Isso gerou um acúmulo de esgoto de 1.200 metros cúbicos nesse período, um acúmulo de areia de 0,036 e me gerou um rebaixo da caixa de areia de 10 centímetros, basicamente. O que é esse rebaixo da caixa de areia? É essa partezinha aqui, né? Ó. Esse rebaixo aqui da caixa de areia, onde vai acumular minha areia aqui. Então, a cada 5 dias, o pessoal vai ter que ir lá e drenar essa areia do meu sistema. Ô, Brito, posso adotar mais dia? Posso. Se eu adotar, por exemplo, aqui 30 dias, eu vou ter que acumular 50 centímetros de areia. Tá vendo que ele muda? Se eu for limpar a cada 15 dias, eu vou ter que acumular 30 centímetros de areia. Então, eu adotei 5, meu critério. Cada um pode adotar o seu critério. Nesse caso, então, está dimensionado o meu preliminar, que vai ser algo muito semelhante a esse aqui, pessoal, ó. Da indústria de refrigerante que eu já mostrei para vocês, ó. E aqui, ó. Como que é um preliminar simples? Uma indústria real, ó. Uma grade fina, uma caixa de areia. O canal aqui um pouco vai ser mais ou menos isso, uns 30 centímetros, um canalzinho da grade bem pequenininha. Essa grade deve ter poucas barras, espaçamentos aqui. E tudo ok. Bom, aí, no meu dimensionamento, eu finalizei essa parte do preliminar para o meu sistema de grade e caixa de areia. Aí eu fui pensar na concepção do meu sistema. Como um reator é um efluente que é concentrado, se for ver aqui, ele tem 1000 de DBO quase, né? 900 de DBO e 1800 de DQO. O que eu fiz? Eu adotei como primeira unidade de tratamento um reator WASB. Eu adotei na minha concepção. O que eu fiz então? Eu peguei o seguinte, eu vou adotar como um primeiro reator aqui um dimensionamento de um reator WASB. E aí eu considerei minha vazão média, afluente, a minha concentração de DBO, a temperatura, um reator, a minha relação LB, o TDH, tempo de adição hidráulica. De novo, se a gente for trabalhar com esgoto de 8 a 12 horas, como é um efluente industrial, eu aumentei
Bastante esse. Então, se pegar 8, se eu dobrar 8, que seria o mínimo, vai para 16. Eu adotei 15 horas de TDAH. Velocidade ascendente, eu adotei 0,5 para realmente passar uma velocidade bem baixinha meu esgoto industrial dentro do meu reator WASB. Então você vê, eu alterei isso aqui. Porque se eu adoto um TDAH muito pequeno aqui, vamos adotar, sei lá, 8 horas. Só para vocês verem. Isso vai me gerar uma altura de reator, quer ver, ó? Cadê? Uma velocidade igual a gente tinha feito lá, de 0,65. 5,2. 15. Isso, tá vendo? Olha o reator, o tamanho que ele ficou. Aqui que eu queria que vocês vissem. Ó. 80 metros cúbicos, pessoal. É muito pequeno. Ou seja, eu vou aumentar o TDAH aqui para 15 horas, que me deu um volume de tanque de 150 metros cúbicos. Eu vou adotar uma velocidade ascendente bem baixinha para evitar realmente que saia lodo do meu reator, sei lá, 0,5, um valor mínimo ali que a gente pode adotar. E isso me gerou aqui os valores de coeficiente de produção de sólidos, altura do decantador, velocidade na passagem, isso aqui a gente não vai usar, mas tudo bem. E eu fui calculando o que a gente acabou de fazer ali no exercício que vocês trabalharam. Tem um volume de reator. Como eu adotei um reator só, tem aqui. A área em planta que eu considerei em função da velocidade ascensional. Então, meu reator vai ter 7 metros por 2 de largura, uma altura de 7,5 metros. Essa altura aqui tá ruim, pessoal, tá meio alta. Tem que diminuir a velocidade. Esse que é o parâmetro que a gente tem que ir testando. Vamos ver 0,4, quanto que dá de altura? Melhorou, 6 metros. Então, reator, o ASB com 6 metros, de 2,90 por 8 e pouco, 150 metros cúbicos, ok. Me deu uma eficiência de remoção de DBO de 81,2%. Ou seja, daqueles 1.800, vai sair do meu ASB 325 de DQO. E aí eu calculei produção de metano, produção de lodo, tudo para esse meu reator. Ótimo. Fiz isso para o meu reator WASB. Então, ele removeu 81% de DBO, de DQO. Só que a gente pode equivaler isso ao que ele vai remover de DBO também, porque DBO e DQO é meio proporcional, né? A gente viu lá que ele tem uma relação ali, o que é biologicamente, o que é quimicamente biodegradável. Então, como ainda sobrou uma carga muito alta, ó, 300 e pouco é quase a concentração de esgoto de DQO. É muito alto ainda. Então, eu adotei um outro processo na sequência, que foi um reator de lodos ativados. E esse reator de lodos ativados, que eu dimensionei aqui na frente, ele entrou com uma DBO, porque a gente dimensionou lodos ativados com DBO e não como DQO. Só que a DBO de entrada do meu sistema aqui era de 900. Só que ele removeu o DQO em torno de, no ASB aqui, né? 81%. Então, se ele removeu 81,92%, o que eu fiz? 81,92 menos 100. 81,92 menos 100 me deu, então, 0,18. Isso vezes a minha concentração de entrada, que é 900, me deu uma concentração de DBO de entrada do meu reator de 162,7. É esse meu valor aqui. Então, olha que interessante. Vou dar uma folha mais limpa. Eu adotei o preliminar, mais, na sequência, um ASB. Então, aqui entrou 1.800 de DBO e 900 de DQO. Ao contrário. 1.800 de DQO, 900 de DBO. Entrou no ASB isso. Do ASB, ele foi para um lodos ativados. Então, o ASB ele entrou isso. Do ASB, ele saiu. Deixa eu ver aqui.
vai sair 325 miligramas de DQO. E se eu considerar a mesma eficiência de DBO a que ele teve de DQO, ele vai sair 162,7. 162,7 miligramas de DBO. Tá saindo do ASB, só que ele vai entrar esses valores no lodos ativados agora. Foi exatamente o que eu fiz. Peguei esses valores que saíram do ASB e fiz ele entrar no meu lodos ativado. E então meu dado de DBO é esse aqui, a minha vazão é a mesma e todos os outros parâmetros eu considerei os mesmos do exercício. Idade de lodo, concentração, tudo igualzinho. E eu fui recalculando. Só que agora para uma entrada já tratada pelo ASME. Então veio uma DBO bem mais baixa do que aquela minha DBO de entrada de 900. Vim resolvendo. Olha aqui meu volume de tanque. Deu um volume super pequenininho. Deu um TDAH super pequeno, de 4 horas. É possível adotar um TDAH baixo assim, desde que você dê um tratamento antes, né? Porque a carga que eu estou removendo aqui ela é muito baixinha. Por isso que deu um tempo de tratamento baixo. Por isso que o pessoal adota essa combinação de lodos ativados tratando um efluente de um ASB. Porque o ASB já remove grande parte da matéria orgânica e sobra só um pouquinho para remover no ASB. Então fiz aqui o tratamento, gerou umas relações aqui de volume de tanque, LB. Como que meu lodo ativado é pequenininho? Ele tem uma altura de 5 metros, um comprimento de 3 e uma largura de 3 e um comprimento de 5. Então é realmente uma piscininha ali. As produções de lodo também é baixa, né? Por conta que minha carga é baixa, minha recirculação, meu consumo de oxigênio é baixo. Olha aqui. Olha a potência do meu motor. Super baixa. Se eu considerar 3, né? Vai dar 2 cavalos de potência total para trabalhar frente dessa indústria. É um soprador super pequenininho que daria conta. E aí eu vou ter um efluente final que eu vou lançar no rio com essas cargas aqui, ó. Uma DBO total de 19,5, solúvel de 5,5, uma eficiência de DBO de 96,91 e a gente pode até calcular a eficiência de DQO aqui, né? A eficiência de DQO. Como ela saiu do ASB numa concentração de 325, vamos adotar o valor redondo aqui. Então, 325, a gente pode fazer o seguinte. 1 é igual. 1 menos a eficiência aqui. Menos a eficiência. Vou pôr a eficiência aqui. 1 menos, vou digitar. 0,9661. Tudo isso multiplica minha concentração, que eu já esqueci. 325. 325. Então, olha a minha DQO total efluente. Não, na verdade, a total é C84, pessoal. Errado. E é 8463. Aqui era só da Solu. Olha quanto que vai sair de DBO. De DQO. Miligrama de DQO por 50. Entrou 1.800. Saiu 50 de DQO. E entrou 900 de DBO. E saiu total de 25. Que é a somatória da solúvel mais particulada, né? Se a gente somar os dois aqui dá 25. E é tudo isso que eu quero que vocês apresentem no projeto final. Essa é a escolha do efluente, características de concentrações, o que cada processo removeu, a eficiência de cada processo e o teu lançamento final e a eficiência global do teu sistema. Então eu tive um tanque WASB com tal dimensão, com tal volume, tal altura, isso gerou uma eficiência de tanto, produziu metano X, produziu lodo Y, depois foi para um lodos ativados, que teve esse tratamento tal, que aconteceu isso, removeu tanto, consumiu oxigênio tanto, tive que adotar um motor de tantos cavalos para fazer isso tal.
e gerou um efluente final com essas características e finalizou. Então, assim, o projeto final é esse roteirozinho que eu fiz aqui para um efluente simbólico aqui de uma indústria refrigerante, mas vocês vão fazer para o efluente que vocês vão adotar. Então, assim, se vocês tiverem as planilhas prontas dos roteiros que eu passei, não é para ter dificuldade em fazer, porque é só substituir os valores lá, que a planilha vai calculando automático o resto para vocês. Professor, eu e minha dupla, a gente pode fazer sobre loteamento, cidade, condicionamento, assim, que tá falando muito em indústria, e tanto eu quanto a Anne já trabalhamos nessa linha dentro da faculdade. O problema de loteamento é que vai ser efluente doméstico, né? E aí vai ser semelhante da aula, as características. Eu queria um efluente com concentrações diferentes, sabe? Queria um Entendi. industrial mesmo, porque, assim, algum tipo de indústria, sei lá, papel e celulose, vai ter uma característica completamente diferente do esgoto sanitário. Para vocês entenderem a dificuldade. Porque qual que é a dificuldade, pessoal? O que eu já vi muito aluno fazer? Ah, eu vou tratar meu efluente da minha indústria com ASB só. Aí você vai fazer o tratamento do ASB, vai lançar um esgoto com 325 de DBO. Meu, você não vai lançar, o teu argumental não vai deixar. Por quê? Porque um ASB só não é suficiente. Ah, mas o senhor não falou que o ASB ele é eficiente? É. Removeu 81%. Só que a carga do teu poluente industrial é muito alta. Você não pode lançar 325 no rio. Vai causar um dano ambiental lá e você vai mudar a classe do rio e você vai causar. Então, a gente precisa associar sistemas. E quando a gente trabalha com industrial, normalmente a gente vai ter essa associação de sistemas. Então, eu vou ter um lodos ativados seguido um ASB, normalmente um ASB seguido de um lodos ativados. E aí a gente dimensiona esses sistemas para conseguir cada um remover parte da carga e no produto final você ter ali teu esgoto, teu efluente tratado com baixa concentração para ser lançado. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Por favor, Leonardo. Professor, bom dia. Bom dia. Tinha também do tratamento terciário, né? A gente vai ter outro seminário, aí eu não sei se ele vai ser antes, Vai mas não ser daria para depois. explicar também? O terciário vai ser um artigo científico que cada dupla vai pegar sobre um tipo de tratamento terciário. Eu quero trabalhar com remoção de nitrogênio. Então, vocês vão ver um artigo que fala sobre isso e vocês vão apresentar o artigo. Então, não vai ser projeto de terciário, tá bom? Beleza. Vai ser, então, Aí, esse artigo, necessariamente, minha dupla estava atrás de alguma tecnologia, enfim, que trata isso. Pode apresentar ele assim. isso. Minha sugestão é mande para mim no privado que eu vou avaliar se é um artigo ok e você e tua dupla pode fazer. É isso. Vocês vão escolher. Eu quero fazer de oxidação avançada. Tá bom. Ah, não. Eu quero fazer remoção de fósforo. Tá bom. Não, eu quero fazer remoção de metais. Tá bom. Então, cada duplo ou cada grupo ali vai trabalhar com um tipo. E eu recomendo me mandar o artigo antes. Porque às vezes o artigo ele é muito simples ou muito complexo. Eu vou falar para vocês, ó, vai para um outro caminho. Ou eu vou falar, não, tá ok, pode trabalhar com isso aí mesmo. Beleza, vou mandar lá. Tá Obrigado. bom, de nada. Aí só uma dúvida, com relação à defesa de projeto que fala no cronograma que é 28 de maio, é referente ao que a proposta pedagógica que o senhor acabou de passar, ou é referente então à defesa do artigo do tratamento terciário? Deixa eu abrir aqui. Cronograma aulas. Vinte e um de maio é o terciário. Esse aqui é o seminário. 28 de maio é a apresentação do projeto. Então a gente tem primeiro o seminário, então por isso que é interessante já vocês mandarem para mim esse roteirozinho para a gente ver. E no dia 28 de maio é a defesa. E como é que a gente pode fazer para funcionar bem agora, pessoal, nossa aula?
Você viu? Hoje é muita informação. Passei bastante informação, vocês tiraram dúvida e tal. Para essa aula aqui, ó, da outra semana, eu queria que vocês fizessem isso. Cada dupla abrisse a planilha e falar, Brito, eu tô com essa dúvida aqui, ó. Abre a planilha e mostra. Eu fiz esse cálculo, não tô sabendo chegar nesse valor. Olha, vê se tá certo a minha planilha, abre ela no geral, assim, a gente vê passo a passo como é que foram feitos esses cálculos. E eu ajudo vocês para chegar na hora da apresentação final não ter problema. Pode falar. Professor, a sua planilha dinâmica que você fez? Essa minha aqui, É, o que seria uma dinâmica? Ela de é mais ou menos. cartear Se eu mudar os aqui os valores, ela muda. Não, a que o professor fez é uma de fórmula. Não é, professor? Uma puxando a outra. Uma puxando a outra. Não é dinâmica na função de planilha dinâmica do Excel. Não é, não. Entendi. Mas vocês podem Porque, fazer. sim, aí fica a cargo da dupla fazer uma, você não vai disponibilizar essa. Não. Eu vou disponibilizar. Cada aluno tem que fazer a sua planilha. Ô, professor, e Então, aí na apresentação, quanto tempo a gente tem? No máximo 15 minutos. Certo. Normalmente fica em 10 minutos ali a apresentação. E aí, tipo, você quer só a apresentação? Vai querer que a gente crie um documento e te envie para Não. você Eu avaliar? só quero a Planilha não. apresentação. Vou avaliar a Ok. apresentação. Por isso que tem que ser o mais detalhado possível. Sem ficar mostrando cálculo nem nada, mas tem que explicar. Fazer esse balanço, mostrando o que está entrando, o que está saindo. Isso é importante para ser avaliado. Porque o que a gente vai avaliar, eu e a Gi, é a apresentação. Ok. Certo? Fala. Brito, outra dúvida. Então, eu entendo aqui que a apresentação é tipo da memória de cálculo, que você acaba que é uma memória. Eu não preciso apresentar as equações, mas eu tenho que apresentar os números da minha memória, bem como justificá-las, o porquê ou como eu cheguei naquele dado, naquele Perfeito. parâmetro. Exatamente isso. Ok. Exatamente isso. Pode falar. Professor, mas fora é porque, assim, eu penso, demonstrar os resultados, porque de acordo com os resultados a gente vai fazer o processo, certo? Sim. Então também é muito mais explicar o processo que a gente quer para o nosso resíduo do que só falar DBO, DQO, só apresentar. Então, pode ser uma apresentação no PowerPoint explicando como seria um processo de um tratamento do que a gente está de acordo com os resultados que a gente está obtendo com as características, os parâmetros, certo? Eu acho que é o seguinte. Tem que explicar o processo. Por que você escolheu aquela concepção. Vai ser pronto. Só que não é uma apresentação seguinte. Então, eu escolhi esse sistema porque ele é eficiente de acordo com a literatura. Não. Ele é eficiente porque, de novo, vai entrar a vazão tanto. Considerando, então, esses parâmetros aqui, eu cheguei num volume de tanque de tanto. O que eu falo que não precisa calcular? O cálculo é o seguinte. Então, pessoal, aqui o y é 0,6, então mostrar a equação 0,6, teste 0, 200, não precisa, mas eu quero que vocês falem. Então, o volume deu tanto, adotando essa idade de lodo, adotando essa CX, eu cheguei num tanque de tantos metros cúbicos. A partir daí, então, essa escolhas que vocês fizeram para dimensionar e os resultados dessa escolha, eu quero que vocês, ou em forma de gráfico, ou em forma de uma tabela que mostre esse resumo, eu quero que seja apresentado. O que eu não quero é que fique detalhando a equação. Só isso. Aí, é claro, explicar o sistema, tem que explicar. Por que escolher um ASB? Entendeu? Essa é uma linha que vai ter que ser explicada. Perfeito, isso mesmo, entendi. Ô, Brito, licença. Opa! Bom dia, eu entrei um pouco atrasado. Eu vi que o pessoal tá mandando no grupo aqui os temas. Aí a minha dupla também não tinha entrado na aula. Queria saber como é que a gente vai fazer. Não entendi a pergunta. O pessoal tá mandando uns temas aqui no Isso aqui grupo, é o sabe? tema do efluente que vocês vão fazer o projeto final. Então tem que escolher uma indústria para fazer o tratamento. Tá. Aí tem que ser agora ou... Não agora. Vocês vão mandando lá, escolhe, conversa com a sua dupla e manda. Tenta mandar ainda hoje, mas não precisa ser agora. Tem algumas opções aí, algumas sugestões ou... O pessoal tá mandando lá. Tratamento de resíduo em cidade. Em cidade eu não recomendo, já comentei lá. Indústria de cervejaria pode ser suco de laranja, bovino, suíno, tratamento de mineração, tratamento de laticínio. Então, escolhe alguma indústria que não esteja nessa listinha aí. Beleza. Vou dar uma pesquisada aqui. Tá.
Obrigado. Aí eu vi que você mudou aqui, que eu tô lendo na sequência. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Bom, eu gravei essa aula, tá? Até o Pedro entrou aí por último. Depois vocês podem assistir ela inteira de novo. Eu vou subir ela no YouTube agora na parte da tarde. Te tendo dúvida, vocês podem ir conversando comigo também. Manda um áudio, manda uma foto no WhatsApp. Eu tento resolver. De repente eu não consigo entrar na hora, mas eu tento explicar. Quem perguntou algumas coisas acabou dando certo semana passada. E tem que pôr a mão na massa, é isso. Não tem outro jeito de fazer projeto sem pôr a mão na massa e sem quebrar a cabeça e tentar fazer as contas. Aí, Ô, professor, Brito. Desculpa, pode falar, pode Franciele. falar, professor. Aqui, então, no caso, o artigo do tratamento terciário, que já é para o dia 21, que esse me preocupa mais, porque, teoricamente, vou ter duas semanas, uma semana e meia, né, mais ou menos, para Isso. fazer. A gente já pode determinar o artigo, já encaminhar para você? Pode, me manda no pelo privado Zap? lá, fala, Brito, minha dupla escolheu tal tema. Esse é o artigo que a gente quer usar. Eu já Demorou. avalio, mando pra Gia, a Gia avalia também, a gente já dá autorização, né? Eu falo isso não é nem por. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas é que tem aluno que traz uns textos tão complexos que é até difícil apresentar. E o contrário ocorre também. Umas coisas tão simples que, meu, você não vai conseguir falar em 10 minutos. É muito Entendi. simples. Então, E aí, quando manda eu só pra penso... gente dar esse feedback para vocês. E esse tratamento terciário ele tem que contemplar basicamente tipo o polimento, a remoção de nutrientes que não foram removidos no secundário. Exatamente. E não necessariamente, tipo, vamos supor, é simples, mas a gente vê estudos até rebuscados na área. Por exemplo, existem críticas, tá? Por favor, mas existem críticas, mas muitas estações trabalham assim. Por exemplo, cloração para redução de células de E. coli, para não alterar a vulnerabilidade da bacia. É considerado um tratamento terciário. Muito simples quando se fala de cloração, mas não deixa de ser um tratamento terciário. Sim. Ou é para eu focar na questão de remoção de nutrientes. Eu acho que era interessante focar não nutrientes, mas nesses poluentes que o pessoal chama de emergentes. Entendi. Então seria a parte do fósforo, nitrogênio, seria remover algum fármaco, algum pesticida, remover alguma coisa mais avançada. Algum metal pesado, Metal que não pesado. remove no biológico. Isso, exatamente isso. Ok. Obrigado. Fala, Leonardo. O professor mandei o artigo lá para o senhor, e aí esse artigo fala mais da tecnologia, só que ele vai utilizar o efluente para agricultura. Então, acho que entra depois, assim, no meio. Aí, queria ver se é um problema, porque o que a gente vai apresentar é o meio que está utilizando para fazer esse tratamento, certo? Mas aí, no final, não deixa de ser também nisso enfim, de ser do fósforo e essas questões todas. Tá, vou dar uma olhada aqui, que eu tô abrindo aquele agora, mas eu vou dar uma olhada. Beleza. Ô, professor, então na próxima aula a gente pode trazer a planilha, que aí você dá um suporte pra gente. É isso que eu vou fazer. Na próxima aula a gente vai focar nisso. Pode ser? Pode ser? Por isso, trabalhem, façam, pra gente conseguir na próxima aula aí adiantar bastante coisa. Beleza, pessoal? Vão me mandando os artigos e a gente vai alinhando a questão dos seminários, que é realmente o mais próximo agora, né? Beleza, então? Beleza. Forem trabalhar agora, pode me mandando no WhatsApp, que eu vou estar online. Não vou estar conectado, mas vou estar online e eu consigo respondendo para vocês tranquilamente aí. Bom? Beleza, professor. A gente já tinha selecionado um artigo e já estava trabalhando nele, mas eu vou